Bom, então, continuando, né, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos todos de volta aí a essa edição online, né, de estudo conjunto de feminismo antirracista com a cartilha e o curso Laudelina de Campos Melo da Emancipa Mulher, comigo, Joana, e com a Carla. A gente tá aqui agora para falar, a gente já teve a aula introdutória, a gente já teve a apresentação e a aula introdutória. Agora nós vamos entrar no módulo 1, Históricos e Histórias, que é o módulo mais recheadinho, por assim dizer, desse nosso curso. Ele é o módulo mais intenso, que tem mais conteúdo, e a gente vai passar um tempão junto com vocês aqui. O módulo vai ser dividido em 3 parcelas, tá? Em 3 vídeos. A gente vai falar primeiro no módulo Históricos e Histórias de marcos iniciais das lutas feministas e antirracistas. Depois a gente volta para um segundo bloco chamado Ondas Feministas, e depois a gente volta para um terceiro bloco chamado Movimentos Negros. Todos esses 3 blocos fazem parte do módulo 1, Históricos e Histórias, que diz justamente o que está no título. A gente vai contar para vocês alguns históricos e vai contar para vocês algumas histórias que insistimos, né, Carla? São o nosso enquadramento de contar histórias feministas e, importantemente, contar histórias que inspiram o nosso feminismo antirracista. A gente não está... Nós vamos apresentar para vocês ao longo desse módulo uma série de nomes, uma série de mulheres de vários lugares do planeta e de várias épocas, de vários tempos. E nós não estamos marcando elas como mulheres feministas antirracistas, sem dúvidas. Muito antes, pelo contrário. A gente está mostrando como essas mulheres, e as articulações e os trabalhos e reflexões delas, nos inspiraram a montar um curso feminista antirracista com as perspectivas interseccionais feministas de gênero e de raça, conforme elas informam aqui a nossa prática aqui na Emancipa Mulher. É isso, né, Carla, de apresentação do nosso módulo? É isso. Então, acho que a gente tem que... O que mais que a gente vai dizer para ela? Vamos insistir na cartilha? Vamos insistir no uso da cartilha? Gente, ó, lembrando que na cartilha Laudelina de Campos Melo tem um módulo aqui, né? E tem aqui um roteirinho para confecção de aula, bem como a gente mostrou para vocês no vídeo de apresentação, que se vocês não viram, a gente convida vocês a assistirem. Existem várias maneiras de abordar esse conteúdo e a gente vai abordar ele com vocês de forma bem coordenada com a cartilha, que é, afinal de contas, o que vocês têm em mão. Então a gente começa pensando a respeito aí de 2 conceitos, o que são movimentos sociais, né, Carla? E o que a gente quer dizer com feminismo antirracista. E como sugestão de atividade, na verdade, como uma ideia para que vocês possam aprender, mas também replicar, que é a grande ideia da nossa cartilha e que agora, com a disposição do curso online, fica mais fácil para que você possa desenvolver grupos de estudos, versões do curso, onde quer que você esteja. A gente convida para que você, se dedique, né, a rever os conceitos, buscar as bibliografias, assistir essa aula, pausar onde você tem dúvida e no finalzinho buscar a bibliografia, mas para iniciar é preciso que a gente passe a pensar a partir de 2 perspectivas, né? Passe a compreender 2 coisas que não necessariamente tem uma resposta única, mas é a sugestão de reflexão que a gente faz para que você inicie os marcos iniciais, que é pensar sobre o que seria um feminismo antirracista, e inclusive na aula introdutória você já encontra diversas pistas, e o que são movimentos sociais. Isso porque talvez muitos vão definir o feminismo como um movimento social, e o feminismo antirracista como uma parte desse movimento social, mas ao longo do Históricos e Histórias vocês vão ver que seja movimentos sociais, seja o próprio feminismo, as disputas que estão colocadas dentro dele e a sua compreensão, existem diversas disputas mesmo, né? Que se puxa para vários lados, e aqui a gente não tem nenhuma intenção de focar em uma só, mas de te apresentar essas perspectivas e especialmente a nossa perspectiva. E lembrar também que essas perspectivas que a gente está apresentando, sobretudo as que vão travar disputas importantes na arena social a partir de prerrogativas feministas e antirracistas, são fundamentalmente aqui, nesses históricos e histórias que estamos contando para vocês, são fundamentalmente movimentos sociais, né? Porque as mulheres que participam também as mulheres que nós selecionamos
para ilustrar alguns pontos dessas histórias, algumas delas escreveram livros sozinhas, mas a maioria delas estava de um jeito ou de outro imbricada nisso que a gente chama de movimentos sociais. Como estão as professoras que vos falam? A gente nunca eu e a Carla, a gente tem essa ação feminista nossa na Emancipa Mulher, que a gente faz com muito gosto, muito orgulho, com muito amor, mas a gente também opera, né, de várias outras formas envolvidas aí em outras maneiras de se articular com movimentos sociais. Então, pensem aí um pouquinho a respeito do que para vocês, discuta com as amigas. Se vocês estão assistindo isso em conjunto, que a gente acha super bacana, né, cara? Seria super legal saber que a galera tá assistindo isso em mais de uma para poder ter essa conversa junto com a gente. Vamos dar uma debatida, vamos dar uma pensada a respeito do que são movimentos sociais e o que um feminismo e como um feminismo antirracista pode ser pensado aí nesse viés de fazer parte de movimentos sociais. Como a gente já disse, ao longo de todo o módulo Históricos e História, nós escolhemos algumas mulheres que não cabe a nós taxá-las como feministas, muitas delas estão agindo, vivendo, né, organizando a sua trajetória. Mesmo antes de existir o termo feminismo, mas que nós na Emancipa Mulher olhamos para suas reivindicações, para suas lutas, para suas trajetórias de vida como possíveis estratégias que nós, a partir daqui, analisamos como feministas. E uma dessas mulheres, aliás, ao longo de todo o módulo nós vamos sempre trazer, a gente já disse isso aqui, mulheres brancas e mulheres negras no mesmo período histórico, o que elas estavam, como elas estavam se articulando, agindo, interagindo entre si e o que elas estavam reivindicando especialmente. A primeira que a gente abre para trazer os marcos iniciais, né, é trazer mesmo para a história brasileira com uma mulher que nós podemos aí estabelecer como uma das precursoras da advocacia no nosso país, que é a Esperança Garcia. Esperança Garcia, ao ser, né, confiscada, né, trocada de província no Piauí, ela escreve primeiro, né, o período histórico nela, 1759, como aliás, bastante comum a trajetória de mulheres negras, e isso ao longo também do módulo vocês vão encontrando, e é importante a gente frisar, a história das mulheres negras no Brasil, ela sofre uma lacuna de ancestralidade marcada pelo período da escravidão. Então, Esperança Garcia era uma mulher negra escravizada, nascida em 1751, no Piauí, e ela, ao ser trocada de província, ela faz uma reivindicação. Vocês vão encontrar a carta que ela escreve, completa, reivindicando especialmente melhores condições de vida, mas para que ela pudesse estar no mesmo local da sua família. Olha só. E por isso ela família, seus filhos, né, o seu companheiro, e por isso ela é considerada uma precursora da advocacia no Brasil, porque se entende a carta dela como uma primeira petição. Então, olha só, por mais que ela não fosse uma mulher, uma feminista, ela era uma mulher, desculpa, gente. Por mais que ela não fosse uma feminista, como a gente imagina que seja, ela está sim, ao escrever a sua petição, reivindicando direitos que, num primeiro olhar, talvez não num olhar apurado, a gente possa imaginar que se trate de individualidade, ela está escrevendo, literalmente inscrevendo na história condição de vida de mulheres escravizadas neste período no nosso país. E ao reivindicar melhorias para si, ela está também trazendo uma ideia do quanto a vida de mulheres poderia... Primeiro, trazendo pra gente qual era a realidade do seu tempo, as condições a quais as mulheres estavam submetidas e, aliás, numa petição como é comum até hoje, de maneira escrita, ou seja, portanto, talvez amena do que de fato é a realidade, o cotidiano, mas ela está, sim, trazendo uma contribuição que é histórica e de melhoria de vida para mulheres negras. Não sei, né, se as reivindicações dela foram atendidas, mas o fato é que ela, num período onde mulheres sequer sabiam ler e escrever, as mulheres negras especialmente eram escravizadas, não tinham esse acesso, lhes era negado, ela usa desse conhecimento para fazer uma reivindicação. E olha se não é o que o feminismo faz
até os dias de hoje, né? A gente analisar as nossas condições de vida, saber que aquilo ali não é igual para todos e querer desfrutar do mesmo direito que outras mulheres, mas especialmente homens brancos, desfrutam. E ela nem tá pedindo, obviamente, a igualdade de direitos com homens brancos. Ela está pedindo algo muito simples, que os castigos sejam menores, né? Que os castigos físicos não sejam tão doloridos e que ela possa conviver com a sua família. Então, essa é a história da Esperança Garcia e, simultaneamente, ela contemporânea da Esperança Garcia é a Mary Wollstonecraft, que não coincidentemente é autora de um livro cujo título é uma reivindicação dos direitos das mulheres. Então isso que a gente coloca a Mary Wollstonecraft e a Esperança Garcia nesse mesmo momento da aula por causa disso. Elas são contemporâneas, né? Elas estão vivas ao mesmo tempo neste planeta azulzinho. Uma aqui no Brasil como unidade de trabalho, porque a gente também, uma coisa que a gente insiste em falar que na Emancipa Mulher é que o projeto escravocrata no Brasil tratou os seres humanos como unidades de trabalho, né? A Esperança Garcia reivindica a sua humanidade ao tratar de uma questão legal e fazer isso com registro escrito, né? Fazendo uma petição jurídica por tratamentos melhores, ao mesmo tempo em que lá na Inglaterra uma outra mulher branca burguesa, né, ou seja, completamente distante geograficamente de qualquer possibilidade de ser escravizada, né, uma mulher, na verdade, também incomum para a sociedade na qual ela estava inserida, porque uma mulher com meios de produzir não apenas uma reflexão por escrito, mas de imprimir esta reflexão, porque como a Carla fala muito bem, a Esperança Garcia, nós temos o registro que a carta dela foi enviada, mas nós não temos o registro histórico do que foi feito a partir da carta dela. Porque é isso, é uma carta, é uma peça jurídica escrita, uma evidência concreta de uma reivindicação por direitos feita por uma mulher. E a Mary Wollstonecraft, lá na Inglaterra, no mesmo período de tempo, né, a Wollstonecraft esteve viva de 1759 a 1797, e ela escreve uma reivindicação dos direitos da mulher em 1792, e neste livro, que é considerado até hoje como uma das primeiras obras impressas de filosofia feminista, né, Carla? Acho que a gente pode pensar numa reivindicação dos direitos das mulheres que ela faz já em resposta ao Rousseau, que vai fazer uma reivindicação por direitos e vai pensar apenas nos homens, né? E a Mary Wollstonecraft, lá na Inglaterra, com todos os recursos que ela tinha, ela fez um movimento que a gente aqui na Emancipa Mulher traça um paralelo entre o que ela fez e o que a Esperança Garcia fez, justamente para mostrar isso, porque as duas estão, através do exercício da escrita, inscrevendo reivindicações de direitos para si mesmas e pessoas parecidas com elas. Então a gente enxerga nessa ação da Mary Wollstonecraft e na ação da Esperança Garcia algo muito semelhante, que é o exercício, através da escrita, de reivindicar direitos, que a gente considera aqui na Emancipa Mulher como sendo uma atividade fundamentalmente feminista, certo? Então é importante a gente pensar que essas duas estavam vivendo na mesma época, mas em situações, em circunstâncias muito diferentes umas das outras. E antes da gente pensar nessa sugestão de atividade, só queria contar uma trivia, né, que também nos diz bastante sobre essas diferenças entre elas. Como a Carlinha colocou, a gente tem acesso à carta da Esperança Garcia, mas nós não temos um registro histórico do que aconteceu depois daquilo. No caso da Mary Wollstonecraft, uma mulher branca, inglesa, de meios, certo? De meios para poder imprimir um livro. Pensa ser uma mulher em 1700 e pouco, meu. Para você publicar um livro, você tinha que estar com bala na agulha, né? Você não podia ser, não tem como você publicar um livro em 1700 e pouco sem ser alguém com uma certa estrutura. A Mary Wollstonecraft, essa estrutura, ela foi adiante, né? A filha dela é a autora de um livro muito importante na história da literatura, porque é um livro que inaugura tanto a literatura gótica quanto a literatura de ficção científica. A filha dela é ninguém mais, ninguém menos do que a autora de Frankenstein. Né? Então é muito importante a gente saber que o monstro Frankenstein, que é um personagem da literatura global, certo? Que cria aí dois gêneros literários, a ficção científica e o romance gótico. Eles são uma continuação literária desse exercício aí feito pela Mary Wollstonecraft, né, pelas mãos da filha dela, foi
lançado no mundo um dos grandes clássicos da literatura. Então esse exercício de registro na escrita, né, das mulheres se inscreverem na história, a gente consegue ver que ele reverbera de formas muito importantes e de formas muito longevas, né, porque ele vai criar não apenas a inscrição daquela questão, mas estamos aqui, 300 anos depois, falando justamente do trabalho que essas duas mulheres incríveis fizeram. E a sugestão de atividade que a gente faz para essa parte do módulo é justamente, obviamente, elas não são as primeiras, elas são uma escolha da nossa perspectiva e da forma como a gente quis apresentar para vocês essa história e esse histórico do feminismo, né? Então elas não são as primeiras. Muito bem, vocês devem saber que com certeza não foram as últimas, né? Mas é essa nossa escolha de abordagem teórica. E aí a sugestão de atividade que a gente faz para vocês nesse momento é justamente que vocês possam, a partir de uma análise crítica, observar quais são as reivindicações de uma e quais são as reivindicações de outra, o que permite, o que torna possível que as reivindicações ocorram destas formas, quais são aí as opressões que atravessam a reivindicação de uma e a reivindicação de outra e, obviamente, os momentos históricos que as atravessam, considerando que o período temporal é o mesmo. Ainda nesse nosso módulo Históricos e Histórias, e vocês vão ver que ao longo de todo esse módulo a gente vai constantemente estar jogando alguns nomes de algumas mulheres contemporâneas para vocês. Este foi o método de criação do curso Laudelino de Campos Melo e da cartilha Laudelino de Campos Melo. A gente constantemente pinça, né, algumas mulheres históricas para nos ajudar a contar os históricos e histórias dos feminismos e das lutas antirracistas a partir de personagens da realidade, de pessoas que existiram e que efetivamente criaram estratégias, dispositivos e ações para colaborar aí nessa construção. Para a gente pensar em feminismo, a Carla já falou isso uma vez nessa nossa sessão, mas eu vou sedimentar esse ponto, né? Muitas dessas mulheres às quais a gente se refere, elas não necessariamente se chamavam de feministas, porque como a Carla colocou bem, a própria palavra feminismo, ela é um pouco recente como palavra guarda-chuva para abordar todas as coisas que a gente está falando aqui. Alguns anos atrás, a palavra nem existia no léxico, na verdade, né? As pessoas nem usavam o termo feminismo, mas existe uma historiadora inglesa chamada Joan Kelly. Um livro dela, um livro antiguinho até, um livro de 1982, ela já faz um apanhado, né? Ela faz um apanhado bem interessante, que inspirou bastante a criação desse nosso curso, que ela vai pincelar, né, entre os anos de 1400 e 1789 na Europa, ela vai pincelar algumas ações feitas por mulheres que vão mostrar pra gente que esse afã, né, de exigir igualdade de direitos, ele existe muito antes da palavra feminismo existir no léxico, ou seja, nos registros históricos medievais da Europa, por exemplo, ela já achou registros de mulheres que estavam contrárias, que elas tinham uma posição consciente aos maus tratos e difamações aos quais as mulheres estão submetidas bastante tempo. Elas já estavam dizendo, lá na Europa medieval, algumas mulheres já estavam dizendo que o conceito de sexo, de sexualidade, de gênero, as palavras nem existiam, mas elas já estavam indicando que eram construções sociais e não dados puramente biológicos ou divinos, né? Elas já estavam oferecendo uma visão de transcender esses valores que hoje a gente qualifica como sendo valores patriarcais. Então, aqui na Emancipa Mulher, a gente situa o que a gente hoje chama de feminismo como um resultado de muitas articulações, de muitos movimentos sociais, de muitos lugares diferentes. E a gente não está sozinha. Existe um livro que foi lançado recentemente de uma historiadora inglesa chamada Lucy Delapto. Eu até trouxe ele para aula hoje, porque eu leio ele e fico muito feliz de ler esse texto e de ver o quanto na Emancipa Mulher a gente fez esse exercício, e essa historiadora faz o mesmo exercício. Ela vai traçar uma observação social a respeito de muito do que foi feito na direção de aprimorar a vida a partir da ruptura com processos de diferença, certo? Ela vai fazer essa avaliação, essa análise, e vai dizer a mesma coisa, que o feminismo fala uma coisa muito parecida com o que a gente fala na Emancipa Mulher,
que é o que a gente hoje chama de feminismo, é herdeiro de, né, existe uma herança, existe uma ancestralidade, existe uma tradição de várias mulheres de vários locais diferentes do mundo de criar movimentos libertários que foram aí ajudar a engendrar as ideias de feminismo. Então, assim, se você for pensar na Revolução Francesa, no abolicionismo, né, no iluminismo, se você for pensar no abolicionismo principalmente, que é bastante de onde, como a gente vai ver nesse módulo ainda, é de onde surgem bastantes das articulações por direitos de mulheres, é da luta abolicionista. Mas em vários na Revolução Russa, né, Carla, tem vários movimentos sociais que não é que eles também tinham mulheres nos seus quadros, mas que foram iniciados por mulheres, certo? Então é muito importante quando a gente fala em perspectivas históricas do feminismo, nós aqui na Emancipa Mulheres estamos fazendo isso. A gente está buscando muito mais do que pessoas que simplesmente disseram eu sou feminista, e sim observando e contando para vocês o que muitas mulheres ao longo dos anos fizeram que hoje nos ajudam a pensar de forma feminista e antirracista. Duas dessas outras mulheres aqui no Brasil, eu acho que vale a pena a gente falar, é a Anísia Floresta e a Maria Firmina dos Reis. Eu vou falar da Maria Firmina, eu vou falar da Anísia e você fala da Maria Firmina, valendo? A Anísia Floresta, gente, ela foi uma mulher também, como a Mary Wollstonecraft, que a gente falou há pouco, uma mulher branca, certo? Brasileira. E veja, a Anísia e a Maria Firmina também são contemporâneas, elas também estão vivendo no Brasil na mesma época, tá? A Anísia Floresta, ela faz uma versão brasileira do livro da Mary Wollstonecraft. Ela escreve Os Direitos das Mulheres e a Injustiça dos Homens, que é uma versão brasileira comentada do texto de 100 anos antes da Mary Wollstonecraft que ela faz para lançar no mercado editorial brasileiro. Ou seja, 100 anos depois que uma mulher inglesa escreveu a reivindicação pelos direitos das mulheres, uma mulher brasileira, branca, também de bastante possibilidade financeira, toma para si o trabalho de traduzir essa reflexão filosófica. E ela faz mais do que traduzir. Ela traz para o contexto brasileiro, certo? E ela publica aqui no Brasil, trazendo assim uma obra, né, nacional que pode ser qualificada como uma obra de filosofia feminista. E ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, a Maria Firmina dos Reis se torna a primeira mulher a publicar um livro. Úrsula não é só qualquer livro, mas é o primeiro romance abolicionista no Brasil. E é muito importante, interessante inclusive a gente trazer e ter esse registro histórico para vocês, é que posteriormente, se eu não me engano, 2019... Úrsula entra, 2019 ou 2020? Acho que foi 18 ou 19, não sei, a Emancipa já existia. Já existia desta forma como vocês estão recebendo hoje aí na casinha de vocês. Nós já trazíamos a Maria Firmina como essa importante mulher da literatura, do feminismo e da história brasileira como um todo. E Úrsula entra então para as leituras obrigatórias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas veja só, o primeiro romance publicado no Brasil por uma mulher foi Úrsula. É o primeiro romance abolicionista do nosso país e só entra para... Até bem pouco tempo atrás, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul era a melhor federal do nosso país, e esse livro que, historicamente, a URGS traz livros históricos, né, livros que narram a pro vestibular, isso, gente. Pro vestibular, exatamente, não sei se eu citei, desculpa, gente, se eu não tivesse citado. Mas o Úrsula entra só bem recentemente, e aqui na Emancipa Mulher a gente já trazia tanto a Maria Firmina quanto a publicação dela como algo referencial, né, como algo importante da nossa história, da história das mulheres, mas também da história do Brasil. A gente já fica aqui na Emancipa, amiga. O curso chamava Laudelina de Campos Melo antes de Laudelina ser considerada uma heroína da pátria, que ela é agora considerada uma heroína da pátria, inscrita no livro de Heróis da Pátria. Então, o nosso curso já se chamava Laudelina antes disso acontecer, e antes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul exigir que os alunos lessem Úrsula para o vestibular, a gente já ensinava aqui que a Maria Firmina dos Reis é uma contemporânea, ela e a Anísia Floresta são contemporâneas que estão produzindo aí efetivamente registros históricos, né, que nós aqui na Emancipa consideramos como sendo grandes inspirações para o nosso pensamento contemporâneo, feminista e antirracista. Então, acho que uma sugestão de atividade também, de novo, produzir reflexões acerca da importância da educação e da palavra, gente, na construção de resistências que são voltadas por gênero e raça. Aqui na cartilha de vocês vão ter uma sugestão de atividade que vai fazer com que vocês pensem a respeito aí de como essas quatro contemporâneas de duas contemporaneidades diferentes, né? Lá em 1700 e bolinha, a Mary Wollstonecraft e
a... 1800 e pouquinho. 1800 e pouquinho. 1822, a Maria Firmina... 1822, Maria Firmina e Anísia Floresta, e 100 anos antes, né, a Esperança Garcia e a Mary Wollstonecraft. É importante a gente pensar aí o pioneirismo dessas mulheres e a importância de... Vejam, nós estamos falando de mulheres que escreveram, mulheres que colocaram, que não apenas viveram, fizeram ações, mas que colocaram registros escritos no mundo. E a partir desses registros que a gente está pensando aí acerca do nosso feminismo antirracista de hoje. E não são somente essas mulheres que podem ser nomeadas que nos inspiram, né, Carla? Nós trouxemos essas mulheres que estão aí mais ou menos no mesmo período histórico, fazendo coisas semelhantes, mas é impossível a gente não notar que, ainda que essas coisas sejam semelhantes, elas são absurdamente diferentes, especialmente pela questão não de gênero, mas de raça. E se o feminismo pode ser, como a gente trouxe no primeiro momento desse bloco, desta aula, entendido, lido como um movimento social, o feminismo antirracista, mas especialmente o antirracismo, também é uma forma de movimento que pode adotar diferentes formas. Isso porque a leitura de movimento social, da maneira como a gente observa, que talvez seja aquelas pessoas fazendo passeata na rua, segurando um cartazinho, ela obviamente não pode se desenvolver da mesma forma para pessoas negras. Afinal, a gente está falando de quase 400 anos de escravidão e um pouco mais de 130 anos de uma suposta liberdade. E os negros e negras, mulheres e homens tiveram que encontrar formas de seguir organizando seus direitos para não só seguir lutando por direitos, mas seguir resistindo, fazendo com que a sua cultura não se perdesse através de uma sociedade organizada, enfim, para manter o seu corpo como unidade de trabalho e, na ausência da possibilidade de ter este corpo como unidade de trabalho, o aniquilamento. E aí eu vou falar aqui de pelo menos 3 formas de a gente pensar coisas que talvez vocês não imaginem como movimento social, da forma como ele é lido, mas que nós aqui na Emancipa Mulher, ao pensarmos em movimento negro, em organizações de resistência e de luta por direitos, enxergamos dessa forma. São elas os quilombos, afinal eles foram extremamente importantes, sociedades inteiras organizadas de resistência, que são organizadas até hoje, cumpriram o papel de libertar, de ajudar na fuga, né, de negros e negras escravizados, mas eram sociedades muito mais avançadas, alguns deles, né, quilombos organizados do tamanho de cidades, né, com sua própria dinâmica social organizada e estabelecida. Então é sim uma forma de resistência, de permitir que negros e negras continuem existindo e organizando os seus próprios direitos. As organizações religiosas, e aqui vou citar especialmente irmandades religiosas, então irmandades religiosas a partir da perspectiva católica, né, e também os terreiros. Uma outra forma de atuar e, portanto, resistir contra o racismo, que a gente pode considerar uma forma de resistência, são as organizações em terreiros. Os terreiros também são profundamente responsáveis por permitir que a cultura negra, a história negra, a ancestralidade negra permaneça, ou seja, não fosse totalmente perdido no nosso país. É dentro do terreiro onde a gente se encontra, está mais próximo de uma vivência ancestral daqueles negros e negras que foram, né, trazidos da África, então uma forma mais próxima, digamos assim, de viver a diáspora africana. E é dentro do terreiro que a gente convive, relata, né, muitas vezes fala sobre política, mantém mesmo esse fio de continuidade histórica. Não à toa os terreiros foram profundamente atacados, foram alvos de inúmeras perseguições religiosas a ponto de precisar se criar leis contra esse tipo de perseguição no nosso país, porque são sim formas de resistência, assim como as irmandades religiosas e especialmente aqui as afrocatólicas, citar uma em especial que é a Irmandade da Boa Morte na Bahia.
também são uma forma de resistência organizada essencialmente por mulheres. Os terreiros não são necessariamente não são necessariamente organizados por mulheres, mas é sim nos terreiros onde as mulheres, muitas vezes, especialmente as mulheres negras, encontram essa hierarquia social equiparada já na nossa sociedade. Então existe a mãe de santo, as ialorixás, né? No mesmo lugar dos pais de santos, dos babalorixás, os terreiros são comumente locais muito abertos à população LGBT, né? Lugares onde a população LGBT se sente acolhida, se sente bem, que muitas vezes não acontece em outras religiões, mas também as irmandades religiosas, especialmente os cultos, né, esse grupo afrocatólico, como é a Irmandade da Boa Morte, também organizado essencialmente por mulheres, também é uma forma de organização e de resistência do povo negro. A gente, aqui na Emancipa Mulher, a gente entende diversas formas de articulação e organização de pessoas negras como sendo parte de um histórico de movimentos negros, da mesma maneira que a gente viu a articulação de muitas mulheres como formando parte da história disso que a gente chama de feminismo, né? E a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte de Cachoeira, na Bahia, a gente sempre tem um apreço especial por elas aqui na Emancipa Mulher por vários motivos, assim, né? Porque é um movimento, elas também congregam no trabalho delas muito daquilo que nos inspira a agir do jeito que a gente age. Eu gostaria de lembrar a audiência, gente, que a Irmandade da Boa Morte, ela é um grupo de mulheres negras mais velhas. Você tem que ter uma idade mínima para participar da Irmandade da Boa Morte, você não pode ser qualquer moleque para participar da Irmandade da Boa Morte, não. E elas organizam a Festa da Boa Morte, mas também, importantemente, não é só para tirar um pouco do lugar de festa e colocar num lugar sério que elas ocupam na sociedade brasileira, essas mulheres, eu acredito. São mulheres mais velhas, negras, afro-católicas, certo? É uma irmandade religiosa nesse sentido, e elas organizam funerais para pessoas que não têm condições de lidar financeiramente, estruturalmente, familiarmente com a própria morte. Ou seja, as pessoas a quem a Irmandade da Boa Morte ajuda não podem voltar para agradecê-las. Então, isso sempre me comove muito, porque como movimentos feministas e antirracistas, a gente vai ver no bloco 2, quando a gente falar um pouco sobre as nossas definições de feminismo, né, sobretudo a definição da Barbara Smith, a Irmandade da Boa Morte se torna tão ilustrativa do que nos inspira como movimento feminista e antirracista, porque são mulheres efetivamente que fazem o que precisa ser feito para aumentar, ampliar a dignidade das pessoas, inclusive na hora da morte. Elas fazem isso elas fazem isso não na direção de se auto-engrandecerem, mas sim de prestarem um serviço fundamental para a humanidade de maneira altruísta. Então a gente não acha que o feminismo tem que ser sempre assim? Não, mas o que as mulheres da Irmandade da Boa Morte de Cachoeira fazem é um movimento muito importante na direção de uma manutenção daquilo que é bom e justo. Então, nesse nosso apanhado histórico aqui, nessa primeira parte do módulo 1, Históricos e Histórias, nesse primeiro bloco na qual a gente deu uma introdução, a gente falou dos movimentos sociais, a gente falou de Esperança Garcia e Mary Wollstonecraft, Dinísia Floresta e Maria Firmina dos Reis, e falamos aqui um pouco também do que nos situa num histórico de feminismos e movimentos antirracistas, né? Carla, eu acho que dá pra gente fechar esse primeiro bloco com essa dimensão e a gente volta no segundo bloco para falar um pouco mais sobre as ondas feministas. Onda, olha a onda. É isso. Eu sabia que tu ia trazer essa. Tem que estar registrado em vídeo isso.